E aí, Adam TV, tudo bom contigo? Tá é doido, é? A vida real tá cheia de más decisões. E um bom exemplo é você. Isso, você mesmo, que ficou meses falando que não queria mais saber dela, porque ela pegou carona com o ex dela e, por deslize, acabou te traindo. Por deslize, acabou deslizando em algo que não devia. Mas agora tu tá aí, querendo voltar. Sabe como é que é, né? As pessoas mudam. Agora ela é diferente. Mas não é só com meus inscritos, não. Nos animes, também presenciamos as piores decisões possíveis sendo tomadas. Decisões essas que fizeram os personagens se arrependerem amargamente no primeiro segundo. E é exatamente isso que veremos no vídeo de hoje. Então já vai preparando alguma coisa para comer e alguma coisa para beber e vem conferir 6 piores decisões. Será que é uma boa decisão eu sempre fazer essa pausa inútil depois da introdução? Acho que sim, é bom para a transição que vem depois. Quem aí lembra o quão legal foi a época em que a gente teve o prazer de acompanhar as 3 primeiras temporadas de Shingeki no Kyojin, que significa Titã de Ataque, e não Ataque dos Titãs. Você não sabia dessa, né? Nele conhecemos Eren Yeager, o nosso protagonista, que junto de seus amigos e todas as pessoas estão cercadas pelas 3 muralhas? Bolho de mulhango. Estão cercadas pelas 3 muralhas, Maria, Rose e Sina. Isso para serem protegidas das criaturas que lá fora habitam, os titãs. Vez ou outra acontecem viagens para fora das muralhas, realizadas pela tropa de exploração, a fim de adquirir mais conhecimento. E sempre que eles voltam é trazendo más notícias. Isso porque esses seres são extremamente brutais e perigosos. Pouquíssimas pessoas são capazes de enfrentar essas criaturas. Então em qualquer batalha, quase sempre a pessoa volta morta ou só volta um pedaço do corpo, tipo uma perna, um braço, ou simplesmente não sobra nada. Brutal. Acabou pro beta. Só que no meio dessa tristeza aí, surgiu um homem de 1,60 de altura que fatia esses monstros como se estivesse no Fruit Ninja 2. Ele mesmo, o intitulado soldado mais forte da humanidade, Levi Alkerman. Pra você ter uma ideia da aura e poder desse cara, surgiu na internet um meme de que as muralhas não foram feitas para proteger a humanidade dos titãs, e sim para proteger os titãs do Levi. Ele é o tipo de personagem que não apenas farma aura, ele também faz as coisas. Eu sou foda, tio Orochi. Nesse mundo, então, surgem pessoas capazes de se transformar nessas criaturas, assim como o nosso protagonista. E 2 dos inimigos são Reiner Brawl, o titã blindado, e Zack Yeager, o titã bestial. Em certo momento, lá na 3ª temporada, estava prestes a acontecer um conflito entre Zack e os soldados de Parates. E o Reiner dá um conselho pra ele. Olhem, todo mundo aqui você consegue dar um sacode, mas tem um soldado de 1,60 de altura que você tem que tomar cuidado, senão você morre. E Zeke toma a pior decisão da vida dele, que é de ignorar o conselho. Era um cara bastante orgulhoso e mal acostumado, porque qualquer soldado que apareceu na frente dele, inclusive o segundo mais forte, ele matou facilmente. Então chega o conflito, e o Mamaco tá lá se divertindo, jogando pedra nos soldados. Mas então, do nada, pegando ele despercebido, aparece o Kaba e destroça ele em menos de 20 segundos. E logo em seguida, mete sua espada na boca do macaco. Eita! Em Tokyo Ghoul, logo no início, temos com certeza a segunda pior decisão da lista, mas é justamente ela que fez com que a trama do anime acontecesse. Mas antes vou te fazer uma pergunta. Considere que você tá solteiro e nunca pegou ninguém, e nem é aquele tipo de pessoa padrão, digamos assim. É um cara bastante introvertido. Eu sei que você não é assim, então é só pra fingir. E ainda por cima, seu hobby não é ficar falando de bunda o tempo inteiro e analisar se a mulher que tal pessoa namora é boa ou não, como fazem todos os seus amigos. Na verdade, você gosta é de ler. Pois bem, considerando isso, de repente aparece uma garota linda, muito bem vestida, cheirosa, com uma voz doce, com o cabelo sedoso e começa a dar moral pra você. E o melhor, ela não é daquelas que bebe, fuma, curte o carnaval e só fala de putaria. Ela é simplesmente perfeita. Fumei um prensado cheio de bosta. E chegando à noite, ela te pede educadamente para acompanhá-la até a sua casa. Você aceitaria?
Diga a verdade. Bom, já imagino sua resposta. E essa é exatamente a escolha que o nosso protagonista, Ken Kaneki, teve que fazer quando a personagem Rise se interessou por ele. Só que aqui tem uma pequena diferença. A cidade de Tóquio é aparentemente normal, mas é assolada, principalmente à noite, por um perigo misterioso. Existe uma raça cujo alimento são nada mais nada menos que pessoas. E o maior perigo é que eles são idênticos aos humanos. Então os incidentes envolvendo eles só aumentam. Pois bem, nosso protagonista decide aceitar acompanhar Rise até sua casa. Mas chegando lá, ele estranhou que a mina morasse em um canteiro de obras. É aí, meus amigos, que aquela doce e delicada garota se revela um gol sedento por carne humana. Caguei nas calças. E que agonia ver o Ken tentando fugir desesperado, tendo seu corpo dilacerado aos poucos por aquela criatura psicopata. Mas por sorte, pelo menos a física estava ao seu lado, porque cai várias vigas de aço em cima da desgraçada, que acaba a matando. Essa experiência traumática já seria o suficiente para essa ser a pior decisão da vida desse moleque. Mas eu vou te contar, isso aqui é tipo uma mordida de cobra sem dente em comparação com o que vai vir depois. Olha a audácia desse filho da puta! Kaneki é usado como experimento, tendo alguns de seus órgãos destruídos substituídos pelos da Rise. Então ele acaba se tornando metade Gol. E as consequências futuras disso são várias, como se sentir tentado e ser obrigado a comer carne humana. No anime foi só avisado, mas ele, sem querer, come o amigo. Mas não é nesse sentido que você tá pensando, é no sentido literal. Arranca a boca do moleque inteiro. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Mas essas coisas nem se comparam com a cena que absolutamente todo mundo que conhece anime já viu, que é a tortura do Kaneki. O seu torturador aqui é o Yakumo Omori, mais conhecido como Jason. E o protagonista de Sexta-feira 13 deve ter pesadelos com esse cara, que fica fascinado pela dualidade e regeneração do Kaneki. Ele dilacera o moleque de todas as maneiras possíveis, pra ver ele se regenerando. Coloca um bicho escroto pra entrar dentro do ouvido dele, cena pavorosa, e no meio disso coloca amigos dele para ele decidir qual vai morrer. O que esse moleque sofre aqui me perturba de verdade. E você vai escolher qual deles vou matar. Fala a verdade, se tu tá assistindo até agora é porque tá gostando. Acertei? Então, meu amigo, curte o vídeo aí, você não sabe o quanto isso me ajuda. A gente sabe que orgulho e arrogância só traz desgraça para o homem. E o personagem que mais sofreu isso na pele é o Príncipe Vegeta. Esse cara, desde que nos foi apresentado pela primeira vez, lá na saga dos Saiyajins em Dragon Ball Z, já se mostrou ser a pessoa mais orgulhosa do universo. E mesmo perdendo uma batalha após a outra, ainda continuava com aquele orgulho que sempre o cegava. Só que em certo momento, essa sua característica o fez tomar simplesmente a pior decisão de sua vida, que não só prejudicou a ele, mas também a todos os seus companheiros e pessoas da Terra. E essa burrada aconteceu na saga dos androides /Cell. Aparece uma criatura na Terra chamada Cell, e seu objetivo é claro, absorver o máximo de pessoas possível para chegar na sua primeira forma, e isso ele consegue. Depois disso, seu objetivo se torna absorver os androides 17 e 18, para conseguir suas outras duas formas, e com muita dificuldade consegue fazer isso com o 17, mas a 18 se esconde. Enquanto isso, Vegeta finalmente sai da sala do tempo, extremamente poderoso, se achando o cara mais foda do mundo, imbatível. Ó, até bati aqui. Não, é bem batível. Burro! Burro! E a gente sabe bem o que sempre acontece quando o Vegeta acredita finalmente que tá forte o suficiente e não pode ser derrotado. Só que nesse caso, Vegeta consegue de fato ser superior a todos, visto que ele dá um sacode no Cell em sua segunda forma. Inclusive, que visual horroroso dessa forma do Cell, hein? Não sei se foi proposital, mas é muito feia, mano. Olha a boca dessa desgraça. Cell fica que nem criança birrenta, falando que se ele estivesse na sua terceira forma, a forma final, ele venceria qualquer um. Vegeta então, acreditando que nada o atingiria, decide permitir que Cell absorvesse a Android 18, que estava ali por perto. Trunks até tenta impedir essa burrada, mas não tem jeito. Cell consegue o que quer e adquire sua forma final. Essa sim, com um design muito foda. Eu só acho meio engraçado que parece que é um carinha de armadura verde e um capacete loucão. Mas de qualquer forma, o Akira Toriyama, que Deus o tenha, mandou muito bem nessa. Meu Deus Todo-Poderoso,
Como eu sou bonito. Vegeta vai então derrotar esse ser inferior, mas ele é humilhado de forma vexatória. Ele não tinha a menor chance, nem se juntasse todos os guerreiros Z, teria como vencer. Ele poderia ter matado o Cell ali mesmo e encerrar o problema, mas decidiu dobrar a aposta e deu no que deu. Precisou da clemência do vilão, de dar no tempo para os heróis se prepararem para o torneio, para eles terem uma chance de vencer. E diga-se de passagem que, dessa decisão, o Cell também se arrependeu muito. Vou falar de uma obra agora que só de ouvir o nome você vai sentir um arrepio na espinha. Berserk. Eu tenho medo! Todo mundo sabe que esse é o mangá mais brutal e perturbador do mundo. Isso porque o autor Kentaro Miura, que Deus o tenha, não tem medo nenhum de fazer, quer dizer, não tinha, né? Não tinha... pesado. Não tinha medo nenhum de fazer os personagens que a gente gosta correrem sérios perigos. E o principal, não tava nem aí se a gente ia ficar triste, chocado ou perturbado. Nessa história conhecemos Guts, o personagem que é o nosso protagonista. O Guto teve uma vida muito sofrida na infância, mas aprende desde cedo a se virar, vagando por esse mundo terrível com sua gigante espada. Até que então se encontra com o bando do Falcão. E além de se juntar a ele, se torna o melhor amigo e braço direito do líder, o Griffith. Esse nome, inclusive, também causa um arrepio na espinha só de ouvir. I fear no man, but that thing. It scares me. Griffith tinha um grande sonho, o de ter um grande reino, ser o líder de todos e fazer algo grandioso. E ele faria absolutamente de tudo para realizá-lo. Mas tinha em sua mente a percepção que todos do bando estariam dispostos a sacrificar seus próprios próprios objetivos em prol dele, no sentido de lealdade. Pois bem, passa-se o tempo até que então Guts percebe que ele não quer mais estar no bando. Ele queria encontrar seu próprio sonho. Griffith fica revoltado e não queria permitir aquilo de jeito nenhum, que em sua cabeça era uma afronta gigantesca e uma traição. A sua arrogância era tão grande que ele não queria aceitar que aquele homem decidiu por suas próprias vontades à frente do sonho dele, já que todos do bando fariam isso. Mas não teve jeito, Griffith não tinha sequer chances de vencer Guts numa batalha, então o Guto vai embora. Depois disso, o cabeludo fica louco e tão perturbado a ponto de invadir o reino que o estava acolhendo, entrando no quarto da princesa Charlotte, a filha do rei, e tendo relações libidinosas com ela. Foi tudo consensual, mas é bizarro, a mina tem 17 anos, mas o Miura quer nem saber, mostra pancadaria em todos os ângulos e com todos os detalhes pra gente. Muito obrigado, Miura. Que eu tô lendo, meu Deus. Só que a vida dessa mina é mais bizarra ainda. E de verdade, se tu não gosta de ouvir coisa perturbadora e nojenta, pula uns 40 segundos aí. Acontece que o pai dessa menina, o rei, tava doido por ela, mas não no sentido paterno. Ele tava que nem um cachorro esperando a garota completar 18 anos pra descer a mandioca nela, da própria filha. Esse rei tava aficionado por essa garota da maneira mais psicótica possível. Então imagina o que ele faria com Griffith quando descobrisse que ele foi quem tirou a virgindade da garota. Pois bem, eu tinha falado antes que a decisão do Kanek foi a segunda pior, porque essa aqui foi de longe a pior decisão de todas. O Griffith é capturado e passa um ano sofrendo os piores tipos de tortura possíveis. Vou tentar dar uma suavizada aqui pro YouTube não zoar. É língua indo de arrasta, coisas do corpo que não deveriam ficar à mostra, tudo de fora, tendões da perna indo de vasco, enfim, uma tortura pior que a do Kanek, sendo a mais dolorosa dos animes. Pior decisão de todas. Em Naruto temos diversos vilarejos, mas entre eles tem as gigantes vilas, que são as capitais de seus respectivos países. Tem a Vila da Areia, do País do Vento, Vila da Nuvem, do País do Relâmpago, e algumas outras. Porém, a vila que deu início a todas essas outras e que também é a maior e mais poderosa do mundo é ela mesma, Konohagakure, a Vila da Folha. Foi aqui, inclusive, que surgiram praticamente todos os conceitos de vila que conhecemos em Naruto. Por exemplo, o nome dado ao líder de uma vila, tipo Mizukage, Haikage, Hokage, e também coisas muito importantes como a Academia Ninja, feita para treinar novos ninjas de maneira correta desde a infância, a Anbu, que é bem inútil, mas na história é bem relevante, e também uma espécie
espécie de polícia militar para manter ordem na vila. E o personagem que criou e conseguiu botar em prática tudo isso foi nada mais nada menos que o segundo Hokage, Tobirama Senju. E com tudo isso que eu falei, é natural dizer que Tobirama é o ninja mais inteligente do mundo. E é verdade. Só que ninguém é perfeito, porque para equilibrar os benefícios que trouxe ao mundo, esse homem já cometeu 2 burradas imensas. E eu vou falar de uma delas aqui. Já falei que ia crescer essa miséria! Se cresce, então é uma verdade, seu animal de teta! Tobirama encarregou a tal polícia militar para o clã Uchiha. Isso você imagina que é uma ideia bem pensada dele, colocar um clã poderoso desses para proteger a galera. Só que ele fez isso unicamente para isolar os Uchihas e os afastar do centro das decisões da vila. Isso por causa de sua paranoia sem nenhum argumento sólido. Ele era ressentido com eles porque Uchihas no passado mataram seu irmão numa guerra. Mas se fosse ele a encontrar uma criança Uchiha na guerra, ele matava da mesma maneira, sem dó. Ou seja, é hipócrita. E o principal, amigo, é uma guerra, não é parquinho. Guerra é simplesmente uma situação em que nações não podem chegar. E se acontecer, não existe piedade, porque só de eles estarem em guerra significa que não há limites, pois todos já foram quebrados. Até que esse doido tem razão. O motivo do Tobirama a gente sabe bem que é o mais puro racismo. E eu acho interessante as analogias com a realidade que isso traz. Tipo assim, alguns da sua raça fizeram mal a mim, então todos são a mesma coisa. Tem outra parada que ele fala que é a tal maldição do ódio, pura balela e outra relação forte com a realidade. Inventar um conceito místico para corroborar que só por uma pessoa ser de tal raça está fadada a fazer merda. Se der uma opinião, vão te chamar de machista, racista, fascista, malabarista. E a última gota foi no ataque da Kyuubi à vila, que foram atrelados a eles, já que não foram ajudar na luta, mas isso foram ordens da própria liderança da vila. Com essa desconfiança infundada, qualquer coisa de errado que acontecia caía nas costas dos Uchihas. Onde será que a gente já viu esse papo, hein? A culpa da queda desse país é dos judeus, quer dizer, dos Uchihas. Pois bem, nesse caso aqui, a vítima não ficou quieta e armou um plano para acabar com isso, que era através de um golpe de estado. E você sabe bem o final disso, né? Um dos maiores massacres da história dos animes. Os algozes foram Itachi e Obito Uchiha. E morreu homem, morreu mulher, idoso, criança, ninguém escapou. E isso poderia ser muito bem evitado se não fosse essa péssima decisão do Tobirama de ser racista, já que essa paranoia não seria transmitida para as lideranças futuras, como Danzo e os anciões, que foram a causa direta do fim do clã. O engraçado é que, diferente dos outros personagens da lista, esse figura aqui não se arrependeu. Pra ele tá certo, o Uchiha bom é o Uchiha morto, e morreu pensando assim: eu não tenho preconceito com os Uchihas não, Zé. Eu só não gosto que eles vivam em sociedade e tenham os mesmos direitos que as pessoas normais, ué. Não posso mais ter opinião não, é? Fullmetal Alchemist é um mangá extremamente respeitado, frequentemente elogiado pela sua trama, que aposta num tom mais sombrio e assuntos mais sérios e pesados. Inclusive, um dos temas do anime, a Guerra de Ishifal, é bastante inspirado no apagamento cultural que o povo indígena Ainu teve no Japão na era Meiji, na cidade da autora do mangá, Hiromo Arakawa. Pois bem, a adaptação em anime chegou e também se tornou extremamente respeitada, e durante muito tempo ficou como top 1 do mais reconhecido agregador de notas focado em animes, o My Anime List. E cara, recentemente fui dar uma olhada e agora quem tá lá no top 1 é esse anime chamado Souzo no Frieren. Pausa esse vídeo aí, ou deixa rolando aí mesmo, e comenta se esse anime é tão bom assim mesmo. Se pau, até faço o vídeo dele. Porra, tá com mais nota que Steins Gate e Hunter x Hunter. Sou foda, sou foda. Beleza, chega de enrolação. Em Fullmetal, a gente vê diversos assuntos pesados, como esse da guerra, sendo trabalhados, como por exemplo, vingança, morte, experimentos desumanos e entre eles, o questionamento sobre a possibilidade de conseguir reviver os mortos, ou seja, adquirir o poder de Deus. Esse é exatamente o objetivo do nosso protagonista Edward Elric, já que junto de seu irmão, vagam pelo mundo buscando agora uma forma de consertar seus corpos, visto que Edward, no lugar de um dos braços e uma das pernas, possui próteses de aço. Por isso é conhecido como o alquimista de aço.
E seu irmão tem bastante mistério envolvido, já que na primeira vez que ele aparece, nos perguntamos o porquê dele sempre tá usando uma armadura. Mas o curioso é que é só uma armadura mesmo, não tem corpo nenhum lá dentro, só a alma do moleque. E a maneira com que esses dois ficaram assim é bastante trágica. Quando eles eram crianças, o pai os abandonou, e logo em seguida a mãe deles morreu de uma doença. A fim de trazê-la de volta, os garotos descobriram a tal da alquimia que o pai mexia. Então eles estudaram pra caramba os livros e chegaram à conclusão de que estavam prontos para trazer a mãe de volta aos mortos. Péssima conclusão. O negócio obviamente dá errado, porque o que eles trouxeram para aquele mundo foi uma coisa grotesca. Além disso, o custo foi grande e desesperador, ainda mais para uma criança, já que Edward perdeu sua perna de maneira brutal e presenciou de camarote seu irmão perdendo o corpo. Edward, no meio desse caos, faz então outro ritual, só que dessa vez sacrifica sua perna para trazer pelo menos a alma do irmão para uma armadura que estava lá por perto. Nos primeiros segundos eles já perceberam que foi uma péssima decisão, mas depois que a merda acontece, aí que eles entendem que essa foi simplesmente a pior decisão da vida deles. Caraca. Então, esse foi o vídeo. Eu tô cansado. Eu realmente espero que tenha gostado, ou que pelo menos eu tenha te entretido. E se for o caso, se inscreve aí pra alimentar o meu ego. Comenta aí outro item pra lista. E quem sabe eu traga a sua ideia numa parte 2. Vou estar deixando aqui do lado um outro vídeo pra você assistir. E até mais.